Nessa aula, você vai aprender óptica. Eu sou o professor Carlos Bainardes e trago nessa aula para você 5 questões de óptica geométrica. Para ser preciso, nós vamos tratar de espelho plano e espelhos esféricos. E por que dessas questões? Porque para aprender física você tem que resolver questões, não basta fazer resuminhos ou ficar decorando equações e não resolver questões. E é por isso que eu trago para você 5 questões todos os dias de assuntos diferentes da física para você se sentir como se estivesse fazendo um teste, uma prova de física. Pois, se você sempre estiver praticando, resolvendo questões, você vai educar o seu cérebro e certamente você vai bem no seu exame de Enem, no seu exame vestibular. Então vamos ver as questões que estão preparadas hoje para você. Então vamos lá, as questões. A primeira fala, apresenta a situação de uma fonte, um espelho e um observador, e a fonte emite um raio que reflete no espelho e chega ao observador. Nós temos a informação que o raio percorre uma distância de 10 metros e, com base na figura, qual seria a distância entre a fonte e o observador? Gente, nós precisamos lembrar que a reflexão ela é em relação à normal, que é perpendicular ao espelho, simétrica. E o raio, então, ele percorre 10 metros fazendo o quê? Indo da fonte até o espelho e depois batendo no espelho e chegando no observador. Tá? Então, observe que a medida desse ponto da fonte até o espelho, do espelho do observador, é a mesma, e isso vale 10 metros. Agora, observa que, se nós fizermos aqui um desenho dessa reflexão, nós temos essa situação onde a medida da fonte até o espelho é 5 metros. Como essa altura foi fornecida e vale 3 metros, nós temos aqui um triângulo do tipo 3, 4, 5. Então, essa medida de 4 metros, que é nessa vertical da fonte até o espelho, também será 4 metros desse ponto até a vertical do observador. Logo, 4 metros mais 4 metros é 8 metros, e a distância entre a fonte e o observador corresponde, então, a uma distância de 8 metros, o que pode ser visto na letra D. Essa é uma questão de campo visual. Observe que nós temos ali um objeto e 5 observadores. A pergunta é qual ou quais conseguem ver o objeto. Bom, aqui nós vemos de cara que 1 e 2 não conseguem ver o objeto através do espelho. Por quê? Porque a reflexão do objeto não tem como atingir nenhum nem dois que estariam a partir da borda. Agora observe o seguinte. Vamos traçar o campo visual para 3, 4 e 5. Para 3, então nós temos que considerar a borda direita do espelho, porque o objeto está à direita dessa borda. E numa reflexão aqui simétrica, então nós teríamos essa linha. Observe que o objeto está à direita da linha, então não pode ser visto por 3. Em relação ao 4, fazemos o mesmo procedimento. Traçamos uma linha do observador até a borda. E consideramos uma reflexão simétrica. Observe que aqui o objeto fica à esquerda dessa linha, então pode ser visto por 4. E se pode ser visto por 4, eu vou colocar aqui, mas já concluímos que essa linha vai até a borda, por simetria está aqui a linha, e nós vemos então que o objeto fica também à esquerda dessa linha, ou dentro do campo visual do 5, podendo ser visto por 4 e 5. A alternativa correta aqui, letra A. A terceira questão fala que quando uma pessoa se aproxima de um espelho plano ao longo da direção perpendicular a este, com uma velocidade de modo 1 metro por segundo, seria correto afirmar a respeito da imagem. Gente, essa questão aqui ela é uma questão simples e basta a gente lembrar que em espelhos planos, a imagem e o objeto estão sempre simétricos em relação ao espelho. O que eu quero dizer? Que se o objeto está a uma distância x do espelho, a imagem também estará a essa distância x do espelho. Se o objeto se aproxima do espelho, a imagem vai se aproximar do espelho com a mesma velocidade do objeto. Aqui nós temos que a velocidade de aproximação é 1 metro por segundo do objeto em relação ao espelho. Então, a imagem em relação ao espelho também vai ter essa mesma velocidade. O que nós temos
na letra D, portanto. A quarta questão fala que o estudante posiciona um objeto a 1 centímetro de um espelho esférico côncavo e observa a imagem formada de uma distância de 10 milímetros do espelho. Aí, de acordo com as informações, a imagem formada é pontinhos e a distância focal do espelho também pontinhos. Gente, olha só. O objeto colocado a 1 centímetro do espelho e a imagem se forma a 10 milímetros. Mas, espera aí, 10 milímetros é o mesmo que 1 centímetro. Então, se a distância do objeto ao espelho é a mesma distância da imagem ao espelho, isso significa que essa imagem aparece no mesmo local que o objeto, ou seja, sobre o centro de curvatura. E nós sabemos que o foco é metade do raio de curvatura, a distância focal. Logo, essa distância de 1 centímetro é o raio de curvatura dividido por 2. Nós temos uma distância focal de 0,5 centímetros. A resposta correta é a letra C. E essa imagem é real porque ela aparece de ponta cabeça, tá ok? A última questão, nós temos uma combinação de 2 espelhos esféricos. Observe que nós temos ali, pequenininho o desenho, mas temos uma lâmpada, onde os raios saem da lâmpada, batem no espelho 2, voltam sobre si próprio. Depois, nós temos os raios que vão em direção ao espelho 1 e saem paralelos. Aqui nós precisamos lembrar o seguinte, sobre raios notáveis. Raio que passa pelo foco sai paralelo ao eixo, ou seja, é o caso do espelho 1. Raio, tá? Que passa pelo foco, então a lâmpada estaria no foco em relação ao espelho 1, sai paralelo ao eixo. E no segundo caso, nós temos aqui que raio que passa sobre o centro de curvatura retorna sobre si próprio e é o que a gente vê aqui no espelho 2, o raio bate no espelho e volta por sobre ele. Logo, o espelho 1 corresponde, então, ao objeto no foco desse espelho. E no espelho 2, o objeto está sobre o centro de curvatura. O correto, então, é o que se vê na letra C. E você viu 5 questões de óptica falando de espelhos e tudo isso para que você, com frequência, resolvendo questões, fique preparadíssimo em física. E é aqui que você vai encontrar, porque eu coloco todo dia uma série de questões para você. Você pode olhar as nossas questões, se acompanhar o canal daqui para frente, se acompanhar tudo que já foi publicado. Então você tem um treinamento completo em toda a física através da resolução de questões. Se gostou, deixa um like para nós e não se esqueça, volte amanhã porque nós temos mais vídeos com questões para você.